nono ano, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à videoaula de hoje. Nesta aula nós estudaremos mais um mecanismo para marcar as vozes de personagens no texto. Nós estudaremos o discurso direto. Na aula anterior nós estudamos o primeiro mecanismo, nós conhecemos o mecanismo de negação, ok? Vamos então às informações referentes ao cabeçalho. Então coloque em seu caderno, por favor, o nome da escola Terra Mater, a data da aula de hoje, dia 2/7, quinta-feira, o conteúdo que nós estudaremos, discurso direto, e a habilidade que você desenvolverá, que é conhecer os diferentes modos de se reportar um discurso. Então eu farei a explicação e nós juntos faremos a leitura de um trecho que o MD propõe para leitura, ok? Então, ali na página 90, há um trecho, um fragmento do livro Dom Casmurro, é o capítulo 26, que é intitulado As Leis São Belas. Então, acompanhe comigo, por favor, a leitura do texto, para que depois nós possamos conversar sobre o discurso direto presente nele. Pela cara de José Dias passou algo parecido com o reflexo de uma ideia que o alegrou extraordinariamente. Calou-se alguns instantes, eu tinha os olhos nele, ele voltara os seus para o lado da barra. Como insistisse, é tarde, disse ele, mas para lhe provar que não há falta de vontade, irei falar à sua mãe. Não prometo vencer, mas lutar. Trabalharei com alma. Deveras, não quer ser padre? As leis são belas, meu querido. Pode ir a São Paulo, a Pernambuco ou ainda mais longe. Há boas universidades por esse mundo fora. Vá para as leis, se tal é a sua vocação. Vou falar a Dona Glória, mas não conte só comigo. Fale também a seu tio. Hei de falar. Pegue-se também com Deus e a Virgem Santíssima, concluiu apontando para o céu. O céu estava meio enfarruscado. No ar, perto da praia, grandes pássaros negros faziam giros, avançando ou pairando, e desciam a roçar os pés na água, e tornavam a erguer-se para descer novamente. Mas nem as sombras do céu, nem as danças fantásticas dos pássaros me desviavam o espírito do meu interlocutor. Depois de lhe responder que sim, emendei-me. Deus fará o que o Senhor quiser. Bom, seguindo ali, nós temos uma informação sobre o discurso direto. Vamos fazer a leitura? O discurso direto, assim como a negação, é um mecanismo da língua para marcar as vozes de personagens presentes em um texto. Essas vozes não são da pessoa que narra a história. São de personagens que falam, que conversam entre si, que expõem ideias e pensamentos, como se vê no diálogo anterior marcado aí pelo uso dos travessões. Então, o discurso direto, nós podemos dizer que é a transcrição exata da fala dos personagens. Então, a voz dessas personagens é inserida na narrativa sem que haja a participação do narrador. Assim, então, permite que as personagens se expressem livremente, ganhando vida própria na narração. O discurso direto é o mais natural e comum dos tipos de discurso. E você conhece quais são as principais características desse tipo de discurso? Então vamos lá, vamos refletir sobre alguns elementos que marcam, que identificam esse discurso, né? Então perceba ali, naquele primeiro travessão, que nós temos a fala de um personagem. Nós temos ali, é tarde, disse ele. Quem disse? Né? Uma fala do José Dias. E eu tenho ali a aparição de um verbo de dizer, o verbo de quende, né? Um verbo de elocução. E aí depois eu tenho o segundo travessão, hei de falar. Eu tenho a fala aí do Bentinho, ok? Então eu tenho ali diálogos que estão intercalados. E aí pelo contexto eu consigo entender que não são falas do narrador desse texto, ok? Então eu percebo que ali mais abaixo eu tenho o céu estava meio enfarruscado. Nesse trecho todo, aí nesse parágrafo, eu tenho a presença de um foco narrativo em primeira pessoa,
E eu tenho a marcação também de um narrador personagem, porque eu consigo identificar os pronomes e os verbos referentes à pessoa do discurso. Eu tenho a presença ali do pronome me e do pronome meu, que se referem aí ao narrador protagonista, ok? Então, as principais características do discurso direto, nós podemos dizer que é a transcrição exata da fala das personagens, e isso ocorre sem a participação do narrador. Essas falas são introduzidas por verbos de elocução, verbos do dizer, né, que anunciam o discurso, verbos como, por exemplo, dizer, perguntar, responder, falar, comentar, retrucar, são exemplos, né, de verbos de dizer. Então, as falas dos personagens aparecem marcadas por inicial maiúscula e por pontuação, como 2 pontos, a vírgula, a travessão ou até mesmo aspas no lugar do travessão. Então, após o verbo de elocução, há 2 pontos e uma mudança de linha para um novo parágrafo, que aí pode ser marcado aí pelo travessão ou pelas aspas. E é antecedido, então, essa fala é antecedida, né, por travessão, que indica quando começa a fala de uma personagem e quando há a mudança de interlocutor nesse diálogo, né? Então, apesar de essa ser a estrutura principal do discurso direto, alguns autores optam por colocar o discurso direto entre aspas, né? Atuando como uma citação ou transcrição, substituindo o uso do travessão, ok? Bom, como atividade eu gostaria, por favor, que você fizesse um resumo, colocasse aí em seu caderno as principais características, né, o que marca a identidade do discurso direto, ok? Desejo a você um ótimo final de semana, bons estudos, fique em paz. Um grande abraço.